pensa nisso. Tu tá há anos se planejando para vir pro Canadá, teu visto foi finalmente aceito, tá com as malas prontas, as passagens compradas, mas aonde tu vai morar? Qual região escolher? Quer uma casa ou um apartamento? Como tu vai fazer para encontrar algo dentro do teu budget? Qual é o teu budget? Qual site tu vai usar para fazer a tua pesquisa? Quanto custa alugar na cidade? Como tu sabe que tu vai gostar se tu nunca visitou? E a pergunta mais importante, será que dá para alugar ainda estando no Brasil? Vamos conversar sobre um assunto que todos nós, quando a gente está planejando a vinda para o Canadá, a gente fica se perguntando, se questionando e a gente não sabe como a gente vai fazer para alugar um apartamento ainda estando no Brasil aqui no Canadá. Exato. E a gente já pode te dizer de cara que é bem difícil, mas não é impossível. Exato, e o objetivo desse vídeo é passar para vocês o porquê, primeiro, o porquê, os motivos de ser tão difícil para imigrante, como tu pode reverter e usar isso a teu favor para fazer uma aplicação muito forte e com o objetivo final de conseguir tua casa, teu lugar para morar quando tu chegar aqui no Canadá de mala e cuia, né, igual a gente fala lá no sul. Mas por que é tão difícil alugar ainda estando do Brasil ou como um newcomer, né, um imigrante novo no país? São vários pontos. Um dos primeiros é o Credit Score, que a gente tem um vídeo aqui, tu pode ir lá conferir completo, mas resumindo, é a tua nota para como bem tu lida com dinheiro e com pagamentos. Então, quanto tu utiliza o teu cartão de crédito, se tu paga as tuas contas em dias e tudo isso, e tu vai ter uma nota para falar, esse daqui, se é acima de 700, ele paga tudo em dia, muito bom. Se é abaixo, por volta de 300, não é um credit score bom, então a pessoa vai ter uma rejeição maior. Só que, quando tu é imigrante, o teu é zero, ou inexistente, até pior. É pior que zero, porque pelo menos não tem nenhum histórico que tu não paga, é simplesmente zero. E infelizmente esse é um dos pontos que não tem muito como resolver, até por isso a gente não vai gastar tanto tempo aqui, porque só quando tu chegar aqui tu vai começar a criar o teu histórico e daí vai aumentando e tudo mais, e tu checa lá naquele vídeo pra ver como se fazer isso. Outro ponto que dificulta a aplicação de um imigrante é income, é salário. Quando tu tá vindo de outro país, tu não tem um salário fixo aqui no Canadá, e aí vai dificultar um pouco na tua aplicação, a não ser que tu esteja vindo com uma job offer, daí isso vai aumentar as tuas chances de ser aprovado. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o custo de se tornar imigrante. Os landlords, né, os donos dos apartamentos, os donos dos imóveis vão saber que a gente como newcomer tem um nível, um grau de instabilidade muito maior do que uma pessoa que já mora no Canadá, nasceu aqui ou já tá há muitos anos aqui, que tem parentes, tem familiares, e acaba que isso faz a tua aplicação ficar um pouco mais vulnerável, principalmente às vezes, né, a gente não tá dizendo que é 100% das vezes, mas faz ficar mais instável quando tu tá fazendo college também, porque eles vão querer saber se tu vai ter a grana para bancar o teu college, mais pagar o teu custo de vida, inclusive teu aluguel. Então dificulta, esse nível de instabilidade do newcomer faz ficar mais difícil. E todos esses pontos é só para mostrar o que o landlord ou o dono da propriedade está vendo. Não é simplesmente porque eles não querem alugar para imigrante. É só porque tem vários pontos que trabalham contra nós, feliz ou infelizmente. E até por isso que muitos acabam pedindo até 6 meses de aluguel adiantado para suprir esse risco que eles estão tomando, né? Não é legal pedir 6 meses. Não é legal. E o normal mesmo é entre 1 e 3 meses. Então, 1 é o que os canadenses pagariam e até 3 meses é o que eles pedem se for para imigrante. 6 meses eu não pagaria nunca. Eu também não. Agora que a gente já explicou por que é difícil, a gente quer tentar te trazer um pouco mais de luz e te explicar como que tu vai fazer a tua aplicação. E primeiro de tudo, a gente precisa conversar sobre a timeline para tu aplicar para um imóvel, que é bem curta. Exatamente. O maior problema é que a gente vai ter basicamente 2 meses para fazer toda a procura. Até um mês, né? Até talvez o último mês vai ser um pouco mais intenso, mas até começar 2 meses antes é o melhor. Mais do que isso, 3, 4 meses antes é muito difícil, porque ninguém vai segurar o apartamento para ti, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, de poucas opções de imóveis e quase tudo lotado. O que acontece é que o pessoal fica com um pouco de ansiedade, e a gente inclusive ficou também. Super normal, né, quando a gente tá planejando uma imigração para outro país. Então, começam a pesquisa e começam a se dar conta que realmente vai ser aquela janela de 30 a 60 dias para conseguir encontrar um imóvel. E aí, como é muito difícil de tu conseguir e agora tá em demanda, acaba que o pessoal sempre não, mas uma grande maioria dos casos acaba alugando 1 mês ou 2 semanas no mínimo ou 3 semanas de Airbnb para chegar aqui no Canadá, ter um lugar para morar enquanto finaliza a sua busca, a sua procura, até para poder vir aqui conhecer o apartamento. E esse acaba sendo um dos primeiros custos, porque o Airbnb, obviamente, vai ser mais caro do que um aluguel long term, que eles chamam, né? Que é quando tu aluga por 1 ano ou mais. E o Airbnb vai sair em torno os mais baratos, com um quarto
compartilhado, então às vezes não é nem o apartamento inteiro ou nada disso. Vai sair em torno de uns 1.300 mais baratos por mês, né? Outra coisa que a gente pode adicionar no custo de procura de imóveis também é que se tu não tem um imóvel engatilhado estando do Brasil e tu vem pra cá, pega o Airbnb e tu tem que começar a visitar imóveis, tu vai ter o custo de transporte, obviamente. Então, eu botaria uma média aí pra chutar um pouco por baixo, uns 2 tickets de transporte público por dia, que daria $7 se fosse uma pessoa, dá ou pra 14. Pra $10. Vamos botar uns $10 pra um casal ficar olhando, porque obviamente os dois têm que olhar, né, pra ver se gostam ou não. E isso por 5 dias dá uns $50 por semana, mais ou menos. 4 semanas daria uns $200 o mês de procura, digamos assim, né? Então isso a gente já tá por volta ali, chutando abaixo uns $1.500. Né? Outro custo que a gente só se deu conta fazendo o roteiro desse vídeo, que é meio que um custo de oportunidade, um custo invisível, seria um atraso na procura por um emprego. Exato, e principalmente para aqueles casais que vêm um estudando no college tempo integral e o outro trabalhando tempo integral. Se tu ficar 2 ou 3 semanas procurando um apartamento, é uma procura muito intensa e muito estressante. Então tu acaba, claro, não 100%, mas tu acaba puxando 1, 2, 3 semanas pra iniciar a procura de emprego, né? E isso tem um custo, obviamente, porque talvez tu vai ter um delay de 2 semanas em média para tu conseguir o teu emprego, e isso, vezes um salário mínimo e 40 horas, dá um valor alto, né? Não é um custo que a gente pode contabilizar, né? Mas é uma coisa pra gente manter em mente quando a gente tá pensando em alugar estando do Brasil. Agora que a gente já conversou sobre todos os desafios que o imigrante vai ter que enfrentar quando tá tentando alugar, e a gente também já conversou sobre os custos associados com esse tipo de aluguel, vamos te dar umas dicas práticas para fazer essa aplicação funcionar. A primeira coisa que a gente precisa entender é o básico. Quais documentos tu vai precisar para tua aplicação? Porque, como tudo na vida de imigrante, sempre tem um monte de burocracia, um monte de documentos que tu precisa juntar, e na hora de alugar um imóvel no Canadá não vai ser diferente. Como essa parte é muito chata de documentos, a gente trouxe a Sky para dar uma suavizada, né? Como são muitos documentos, a gente decidiu criar outro documento, que é um checklist, que vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo para tu poder fazer download ou imprimir, se tu é pessoa que gosta de papel físico, e conseguir ver todos os documentos que tu precisa juntar. E aqui a gente vai conversar sobre aqueles documentos que são mais opcionais e que vão fazer a tua aplicação ficar mais forte. Uma das coisas que vai ajudar muito a tua aplicação é uma referência do teu employer, do teu empregador e, se tu tiver, né, do teu past landlord, ou seja, do dono do prédio em que tu morava antes de vir pro Canadá. O que a gente recomenda para essas cartas de referência é que tu escreva e entregue pra pessoa assinar, porque facilita muito do que ela escrever e depois ter que traduzir tudo para inglês, porque tu não pode entregar essa carta em português, obviamente. Exato. Outro documento que eles vão te pedir é extrato bancário que mostre os teus salários pelos últimos 6 meses. A gente recomenda que tu mande o máximo possível de extratos bancários. Claro, né? A gente não vai querer mandar os últimos 10 anos, mas se tu conseguir mandar o último ano, isso vai ajudar a fortalecer a tua aplicação. Outra coisa que muitos prédios estão pedindo ultimamente é comprovação de dinheiro físico na tua conta que que consiga preencher todo o valor do teu lease term, ou seja, do período em que tu vai alugar com aquela empresa. Então, se tu tá alugando por $1.000, tu teria que ter $12.000 na tua conta bancária. Isso vai ajudar a fortalecer muito a tua aplicação. Também sempre lembre de tirar um print, né, um screenshot da cotação do dólar no dia para tu conseguir mostrar a diferença do real pro dólar e para ter isso accurate, né, o mais preciso possível na tua aplicação. Obviamente, se tu tá vindo para estudar em college, tu vai precisar mandar a tua LOA e às vezes tu vai ter que mandar o teu primeiro pagamento do college também, ou alguma coisa que comprove que tu tá realmente indo estudar naquela instituição. E também, se tu já tem uma job offer na cidade em que tu tá vindo, muito importante que tu mande isso na tua aplicação. Isso vai fortalecer muito ela. Exato. Claro que a gente tocou nos documentos que mais vão impactar positivamente. Porque, tipo, não tem o porquê a gente falar, os documentos que tu vai ter que preencher com o teu nome, essas coisas, porque isso daí é básico. Não tem como... passaporte. Ou, tipo, óbvio, tu vai ter que mandar todos os teus documentos de identificação, preencher uma cacetada de forms e de documentos que o próprio dono do prédio vai te mandar, mas isso não tem como tu agora eu vou fazer a melhor, porque, tipo, é só tua informação. Então a gente focou, obviamente, nos botar meu nome com caligrafia. Escrever bem bonito.
A gente focou nos que tu consegue dar aquele extra, dar algo a mais pra botar mais força ainda na tua aplicação. Lembrando que no checklist, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tu consegue encontrar todos esses documentos que tu precisa mandar. Agora que tu já sabe quais documentos tu precisa, onde tu vai pesquisar esses imóveis? E isso vai depender muito de cidade para cidade. Se tu tá indo para Toronto vai ser um diferente, se tá indo para Calgary, Vancouver. O que a gente pode falar é principalmente de Toronto e Calgary. Toronto é o site do TREB, que é o Toronto Real Estate Board, que a gente tem um vídeo aqui, eu já fiz a Rent Update de Toronto, e lá tá tudo listadinho, tu pode ir lá, e a gente vai deixar na descrição aqui, obviamente. E Calgary a gente sempre recomenda o Rent Faster, que é onde a cidade inteira posta os anúncios de imóveis para alugar. Alguns lugares que a gente acaba não recomendando, não porque 100% dos anúncios vão ser fraudulentos ou nada disso, mas as tuas chances de tu pegar alguma fraude são bem maiores. Que seria, por exemplo, o Kijiji, que é tipo um OLX, que qualquer um pode postar qualquer coisa lá. E grupos de Facebook Marketplace, também tu tem que estar com um olho maior, porque como é meio que liberado, digamos assim, um olho maior, não é? Não, tem que ter mais cuidado. Ficar mais de olho, então essa é a expressão. Tá bom. Um dos aspectos que tu mais tem que levar em consideração quando tu tá procurando e escolhendo um imóvel para alugar é aonde esse imóvel fica, qual região que tu vai querer alugar. Porque isso vai definir praticamente tua vida inteira, vai definir aonde tu vai comer, vai definir quanto tempo tu demora para chegar no teu college, ou quanto tempo demora para tu chegar pro teu trabalho, que tipo de lifestyle que tu vai ter. E a Sky concorda, porque, por exemplo, pra nós, a gente precisa estar perto de dog parks pra Sky poder correr e socializar com outros cachorros. E se a gente tivesse uma região que não tivesse off-leash parks, ou parques em geral, a gente ia estar meio que ferrados. Algumas dicas para te ajudar a escolher a melhor área na cidade. Primeiro, aonde vocês vão estudar, tu ou teu parceiro. Se tu já tem uma job offer, qual a localização do teu trabalho, para tu ficar relativamente perto. Se tu não tem uma job offer, a gente sempre recomenda ficar perto de downtown. Claro, sempre perto do college e perto de downtown, se possível. Eu sei que em Toronto é difícil. É um design um pouquinho mais diferente, mas, por exemplo, em Calgary aqui é muito possível e a maioria dos apartamentos tu vai achar em downtown mesmo assim, então é um preço relativamente ok. Se tu tiver numa cidade mais cara, daí é quando tu provavelmente vai ter que começar a sair um pouco de downtown para pegar um preço melhor que se enquadra ao teu budget. Mas essas são algumas coisas pra tu levar em conta. Outra coisa que é importante mencionar é transporte público. Se tu não vai comprar um carro, é interessante que tu fique o mais próximo possível do meio de transporte público mais abrangente na cidade, o que costuma ser subway, streetcar lá em Toronto, metrô, ou aqui em Calgary, o rail train. Então, se tu tem a oportunidade, light rail train, se tem a oportunidade de ficar perto dessas estações, vai facilitar a tua vida. Pra quem tá vindo pra Calgary, fica um pouquinho mais fácil pelo nosso canal, que a gente tem uma playlist inteira de city tour aqui, mostrando algumas, até a gente tem que voltar a fazer um pouco mais. Faz tempo que a gente não grava. Mas mostrando algumas regiões da cidade, a média de preço daquela região, caminhando pela região pra tu ver como vai ser o teu dia a dia mais ou menos. E é bem legal pra tu ter um feeling da cidade. Mas uma coisa que é importante da gente mencionar é que, independente de como tu tá, de onde tu tá procurando, o apartamento que tu tá procurando, tem alguns certos pontos que tu vai ter que ficar com o olho grande, como diz o Yuri, de olho aberto, que são aquelas típicas ciladas de apartamento, né? Principalmente quando a gente tá alugando estando do Brasil e a gente não tem a oportunidade de visitar o apartamento. Que seriam, por exemplo, o nosso primeiro apartamento lá em Toronto era muito velho, mas muito velho. Tão velho que o elevador quebrou e eles, eu acho, não tinham dinheiro pra consertar, ou a peça ia demorar muito tempo. Eu acho que era isso, eu acho que não tinha peça de tão antigo que era o elevador. E daí a gente ficou, completou um ano sem elevador, e a gente lá no 6º andar, eu acho que era alguma coisa assim. Então tem que levar em conta, a gente naquele mesmo prédio teve uma das nossas amigas brasileiras que tinham problemas com baratas no prédio. Tem os famosos bed bugs também, né, que ficam na cama. E aquele apartamento tinha problemas estruturais, o prédio tremia quando chovia ou ventava muito, e a gente sabe de alguns prédios aqui em Calgary que também enfrentam isso, e com certeza todas as cidades vão ter algum prédio que não é muito recomendado. Então ter isso em mente vai te ajudar na hora de escolher, né? Não tem muito como tu resolver isso
sem ter assim side knowledge ou sem ir pesquisar e ir visitar a unidade, mas são coisas para tu ficar em mente, daqui a pouco lendo as reviews no Google. É por todos esses motivos, o estresse, tu não conseguir visitar a unidade estando do Brasil, todos os custos associados que a gente já passou no vídeo também, que quando a gente estava se mudando para o Canadá, a gente resolveu usar um serviço de housing. Como a gente sabe da importância de um serviço como o de housing, esse era um dos serviços que a gente mais queria ter uma parceria aqui pro canal, e aí quando a gente conseguiu fechar a parceria com a Be at Home, que é o primeiro parceiro aqui do canal, a gente ficou muito felizes. A Gabi e o Caio são pessoas extraordinárias que vão te ajudar num serviço super humanizado e super pessoal a encontrar o melhor apartamento, a melhor casa pro teu budget, pra tua família, pro teu lifestyle. E eles são pessoas que vivem isso todo dia, todo minuto, toda hora. Então, eles já têm contatos com os principais administradores da cidade de Calgary. Vale ressaltar que é um serviço pra cidade de Calgary, pelo menos até agora. Então, eles já têm todos os contatos pessoais. Eles já criaram a própria reputação de que eles mandam pessoas boas, então os próprios donos acabam liberando um pouquinho mais e usando a credibilidade deles para botar vocês dentro daquele apartamento. E é importante mencionar que a gente já tinha anunciado uma parceria com uma empresa de housing no passado, que é a mesma empresa, só que agora ela teve uma reestruturação, um rebranding, e a Gabi tá tomando conta de tudo junto com o parceiro dela, o Caio, e tá sendo extraordinário ver eles nessa jornada e conseguir conversar com os clientes e entender como o business deles está funcionando. E a gente confia demais no serviço que eles oferecem, porque nós contratamos um serviço parecido no passado e a gente achou extraordinário e nem foi lá essas coisas quando nós contratamos. Então a gente sabe que o serviço deles vai ser de muita ajuda para todos vocês. E o bom da Be at Home é que eles querem que tu chegue no Canadá se sentindo em casa. Então eles não só vão te oferecer o serviço de housing, o que é encontrar a casa para ti, mas eles vão te buscar no aeroporto, vão montar os teus móveis, vão te ajudar a setar tua internet, a setar tua eletricidade, a fazer teus documentos, dependendo do tipo de pacote que tu escolhe, tu tem uma caralhada de serviços para te ajudar a te sentir ao máximo em casa logo quando tu chega no Canadá. A gente vai deixar o link pro site deles aqui na descrição, clica lá, manda uma mensagem, mesmo que tu ainda não tenha nem o visto aprovado, começa a mandar até para fazer algumas perguntas, como é que tá o mercado, como é que estão as coisas, para ir já tirando as tuas dúvidas. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo com eles também, tirando as principais dúvidas, mas já clica lá, vai ver os serviços que eles oferecem e nos próximos vídeos a gente vai falar ainda mais sobre isso. E se tu quiser ganhar um desconto de 5% em qualquer serviço que eles oferecem, é só tu mencionar que tu veio pelo Aquele Couple, usar a hashtag Aquele Couple e tu vai conseguir esse desconto. Mas afinal, dá pra alugar estando no Brasil e dá pra alugar sozinho? Claro que tu consegue, a gente não tá falando que sem o serviço de housing tu não vai conseguir de jeito nenhum, óbvio que não, e até por isso que a gente deu várias dicas e estão botando até o checklist aqui com todos os documentos que tu precisa. Mas, como a gente mesmo usou e pra nós, depois de fazer todos os cálculos de estresse e de custo, valeu a pena contratar um serviço de housing, a gente sempre recomenda, porque é um estresse a menos, a quantidade de dinheiro que tu vai gastar pelo serviço não é nada comparado ao teu custo só de Airbnb já pagaria. Não, e o estresse, o nível de estresse, de ansiedade pra tentar encontrar um apartamento por si próprio, chegar no Canadá e não ter certeza que tu vai ter um lugar pra morar, pra nós vale muito mais a pena, mas fica aí a tua opção. A gente te deu todas as dicas que a gente poderia te dar, inclusive um checklist pra tu poder tomar a decisão mais acertada pra ti e encontrar a tua casa no Canadá. Qualquer dúvida, só nos mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram diretamente. A gente responde todas as mensagens no Instagram com áudio, com o máximo de informação que a gente consegue mesmo. E entra em contato com o Caio e a Gabi se vocês tiverem alguma dúvida também. Exato. E a gente se vê na próxima. É esse. Tchau, tchau, espera.